Boa tarde, gente. Hoje é dia 10 de dezembro de 2015. Aqui em São Paulo está uma temperatura razoavelmente agradável, mais para quente. E nessa tarde a gente está aqui com o Zé Prado. O Zé, podemos continuar te chamando de Zé? Pode. Opa. Zé. Então tá, o Zé esteve com a gente aqui no dia 22 de outubro para conversar um pouco sobre o trabalho, o ministério que ele tem feito junto com a Missão Mais, no cuidado, na atenção aos imigrantes, aos refugiados que têm chegado no Brasil. E naquela ocasião ele falou para a gente que tinha uma viagem marcada para o Oriente Médio para ter um contato mais próximo e compreender algumas coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio. E aí a gente ficou assim, então quando você voltar, você faz o programa com a gente aqui. Hoje eu estou só eu com o Zé, porque o Carlos Bregantin está voltando de uma viagem lá do Triângulo Mineiro, em Uberlândia, foi num velório de um familiar, de um parente, de um amigo. Então ele está no retorno ainda na estrada, acabei de falar com ele agora há pouco. Então ele não pode estar com a gente aqui essa tarde, mas uma alegria estar com você, Zé. Obrigado porque você voltou mais uma vez, para poder repartir um pouco de como que foi a viagem, o que você percebeu, o que você aprendeu, que pode enriquecer um pouco a nossa visão sobre o reino de Deus e sobre o reino dos homens. Uhum. O que acontece nesse mundo. Você falou que você passou por lá em duas situações. Uma foi em Chipre e outra foi para Beirute, capital do Líbano. No Chipre, o que você viu que você foi fazer nessa ida para Beirute que você passou antes, na ilha de Chipre? Bom, boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde. Muito bom estar de volta. Legal estar aqui conversando. Aliás, eu ia tirar um sarro, porque é o segundo programa que a gente faria com o Carlos, que é corintiano, com dois palmeirenses aqui. Eu acho que é por isso que ele atrasou essa viagem, mas tudo bem. Agora, tá bom, fica aí o registro, né, do nosso campeonato. Nosso campeonato. O pessoal brinca assim, mas vocês estão falando tanto, cara, demorou tanto para ter um, então a gente tem que valorizar. Tem que valorizar, claro. É isso aí. Mas fica aqui também o abraço pro Brega, né? E quem sabe numa próxima vez a gente tá junto aqui de novo. Tamo junto. Com certeza. Mas a minha viagem, ela teve... O principal objetivo foi perceber em loco, né, o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente tem a visão aqui da mídia, a gente tem os relatos dos jornais, de algumas pessoas que chegam, mas é fundamental que, para mim, por exemplo, que trabalho com essas pessoas e fazendo a mediação aqui com o governo brasileiro e com a igreja, da gente entender o que está acontecendo de fato, né? A primeira reunião no Chipre foi um convite, né? Eu fui como observador de uma organização que trabalha na defesa de direitos humanos e especificamente para cristãos. Então essa organização ela presta serviço a muitas outras missões no mundo e ela entra e faz aquele trabalho lá mais especializado, mais técnico. É um trabalho de advocacia, certo, mas também é um trabalho diplomático. Junto com Você lembra o nome dessa organização? Chama Middle East Concern. Tá. MEC, M-I-C, Middle East Concern. Tem o site, eles publicam regularmente boletins de oração, tá, e é assim, uma das fontes mais apuradas de perseguição religiosa e principalmente aos cristãos. Certo. Então eu fui como observador e foi muito interessante saber da realidade, né? E assim, é assustador você ouvir os casos, os testemunhos, a intensidade, né, da perseguição à igreja, que a gente não tem, né, essa dimensão do que está sendo isso no dia a dia. São 200 milhões de cristãos no mundo que sofrem algum tipo de perseguição. Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Quer dizer, 200 milhões de cristãos é um país do tamanho do Brasil. É verdade. É uma população, população do Brasil inteira hoje que sofre perseguição simplesmente pelo fato de ser cristão, de se professar cristão. Sim, tem diferentes níveis, desde a intimidação, a proibição de carregar uma Bíblia, a proibição de falar publicamente, de se reunir publicamente, você tem que se reunir escondido, proibição de trabalhar, por exemplo, muitos países muçulmanos, o cristão ele não pode ser empregado
Certo. por uma outra pessoa. Então ele tem que ou ele trabalha sozinho, e em muitos casos ele não consegue emprego, a maior parte, 95, 99% da população é muçulmana, então tem muitos casos que os cristãos mendigam, ou seja, Sim. não tem outra alternativa. Dessa quantidade de 200 milhões, tem um mapeamento de onde a maior parte se localiza, Zé? Generalizado. O Oriente Médio, a África, muitos lugares, muitos países da África. Bom, Coreia do Norte é um caso específico, né? China, Indonésia, né? Paquistão. Paquistão tem sido um dos países mais violentos. Oficialmente, né, a lei Sharia tem sido aplicada de uma maneira bem aguda, né? Afeganistão, né, o Irã. Então, quer dizer, é bem generalizadamente. Sei. Agora, você percebe na igreja ocidental, aí eu estou falando de Europa e continente americano bem amplo. Depois a gente talvez até pode pensar em termos de igreja brasileira. Mas, por exemplo, quando você dá um dado desse, são 200 milhões, é muita gente. Né? Muitos irmãos nossos que a gente não conhece, mas são irmãos nossos que consideramos assim em Cristo Jesus, que estão padecendo, como Pedro diz, algum tipo de perseguição. Pedro faz menção a esse tipo, sabendo que há espalhados por esse mundo gente sendo perseguido também. Quando a gente fala de mundo ocidental, a gente não considera que são lugares, Europa, Estados Unidos, mesmo América do Sul, tirando alguns pontos específicos, como aconteceu no México e Colômbia já, acho que talvez não é tanto mais, mas enfim. Os cristãos nessas regiões do mundo, eles não têm essa preocupação. Né? A gente, ou porque de fato a gente vive uma democracia, ou porque talvez o nosso cristianismo não seja tão radical quanto poderia ser, porque o apóstolo Paulo diz que quem quer viver piedosamente vai padecer tribulação, né, de alguma forma. Mas assim, você percebe algum tipo, quando você fala de Middle East Concerns, você está falando, não sei se essa palavra se refere a uma preocupação, né? Uma preocupação de interesse. Então essa ONG, essa organização, ela tem isso no nome. Nós nos preocupamos, há um interesse em saber o que acontece com os cristãos lá. Mas isso não me parece que é generalizado. Assim. A igreja no Ocidente, ela não está muito interessada no que acontece com cristãos. Em outras partes que estão sofrendo. É muito triste isso. É verdade. Eu creio que a gente tem desenvolvido um sistema, né, um estilo de vida no Ocidente, que ele é muito voltado só para nós mesmos. Né? É aquela questão do sucesso, da performance, e a figura, né, a sua pessoa como sendo central, tudo girando em torno de si. Temos até um lema, né? O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Adotamos esse lema. E eu tenho percebido em muitos lugares, em várias conversas, que quando eu trago esse tema, quando eu trago esse assunto, essa preocupação, as pessoas falam, mas não estraga aquilo que a gente está vivendo, como se a gente estivesse numa bolha, né? E saber disso, é claro que se a gente sabe, a partir do momento que sabe, isso traz uma responsabilidade. Então tem gente que nem quer se informar para não ser acusado de negligente, de omisso. Né? Agora, para mim, o que está por trás disso é um cristianismo meia boca. Desculpa falar assim, mas é algo light demais, né? Que não tem muito a ver com o que Jesus mesmo propõe. Um cristianismo, né? Conveniente. Conveniente. De sucesso, de se dar bem. Infelizmente, a gente vê isso. Por outro lado, eu tenho a convicção de que nós, né, igreja aqui do Ocidente, a igreja livre, a igreja estável, né, a gente precisa desse contato. Então não é que eles precisam de nós.
A igreja aqui no Ocidente pode ajudar de inúmeras maneiras, né? Mostrando solidariedade, orando e tudo, mas eu acho que quem está mais necessitado nessa relação somos nós, porque a realidade, o contato com eles faz-nos chegar mais próximo do que é de fato ser cristão, porque eles estão pagando um preço altíssimo, eles estão perseverando, eles celebram a fé de uma maneira que para nós seria inconcebível. Né? A fé no meio do sofrimento, a fé no meio da tribulação, a esperança, e isso tudo faz falta para a nossa fé. Né? Para essa fé light que de repente, eu estou passando uma tribulação tremenda, o que é? Não, o condomínio do meu prédio aumentou. Bom, não é disso que a gente está falando, né? E eles então podem nos dar assim, a convicção, a realidade, né? O termômetro da realidade, que mundo a gente está vivendo. Você começou a falar isso, cara, eu não sei porque eu lembrei da história de Jesus conta do rico e do Lázaro, né? Que de certa, me veio essa coisa, cara, tive esse insight assim, que de certa maneira a igreja ocidental, ela parece o rico nesse sentido, cara, minha vida tá boa, tá tudo tranquilo, e evitar ter contato com Lázaro, que me parece que o cara evitava. Sim. Né? Porque ele sabia que tinha um camarada ali que era um morador de rua, vamos dizer assim. Sim. Mas ele ignorava e tal. E é interessante que no final da história fica claro assim, cara, você precisava mais dele do que ele de você. É isso. Né? Ele poderia ter resgatado a sua alma. Exato. Agora é tarde demais, meu amigo. É isso mesmo. Né? Então é um negócio muito... A gente fala rindo assim, mas é uma coisa muito séria a gente pensar. Né? E eu acho que compreender é outra coisa que a gente acaba esquecendo. Eu acho que assim... porque assim, quando a gente fala de perseguição religiosa, de irmãos na fé, irmãos em Cristo na fé sendo perseguidos, a gente lembra lá na década de 70, 80, primeiro que havia um outro mundo que era muito nítido essa questão de uma guerra fria, né? O grande inimigo lá não era o islamismo, era o comunismo. Sim. Né? Mas aí tinha o irmão André, né? Com o livro que várias pessoas, teve uma geração que leu, O Contrabandista de Deus, e a partir daí Missão Portas Abertas, que tinha essa preocupação de trazer informações do que estava acontecendo com cristãos vivendo sob um determinado regime que os perseguia por serem cristãos. E eu acho assim, à medida que o mundo foi abrindo, girando e tal, e o mercado acabou abraçando quase tudo, né, a gente perdeu esse contato de saber assim, cara, tem gente, pelo menos isso, tem gente que está sendo perseguido hoje por causa da fé. E outra coisa que eu acho que a gente esquece nesse contexto é aquela frase, eu usei um exemplo, você usou outro, que eu achei muito legal do Sino, mas que uma é que, se eu não me engano, é o Tertuliano que disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Né? Então, você falou de alguns relatos, né? De irmãos, pastores, enfim... gente que está cuidando do rebanho de Deus em países onde há perseguição e que eles relatam assim uma fé vibrante apesar de toda a opressão, toda a perseguição. Sim. Né? Então me parece assim, esse sangue que está sendo derramado, ele está gerando alguma ação na vida das pessoas, na vida da igreja. Sim. De tornar ela viva, vamos dizer assim. E você falou do sino, né? Sim. Que eu achei legal. É uma frase que eu ouvi lá também. A igreja é como um sino. Quanto mais forte você bate, mais alto ele vai soar. E isso tem sido verdade, né? A gente viu na nossa geração, isso aconteceu na China. Um exemplo prático, isso. Né, através de toda a opressão, o regime comunista, Mao Tse Tung, a proibição, né, das igrejas, a expulsão dos missionários, e houve um tempo então que o mundo evangélico falou, bom, a igreja acabou na China, né? Depois disso não vai sobrar nada, né? E aí o tempo foi passando, a gente começou a ouvir uma história e outra, e quando a China se abriu um pouco mais, nós percebemos que, na verdade, durante esse tempo, né, que ela estava sendo perseguida, a igreja se multiplicou num ritmo muito maior.
Então houve uma sede de Deus enorme. E hoje a igreja chinesa é a maior igreja no mundo. É. Então isso está acontecendo no Oriente Médio hoje. Uhum. Interessante. O... Então, e aí essa segunda parte da sua viagem, quando Sim. você vai para Beirute, aí você tem contato com os irmãos que se reuniram lá em Beirute. Líbano é o país menos tenso hoje no Oriente Médio? Até a minha viagem era. Depois... Não, porque assim, o Líbano tem uma história, Sim, eu sei que Uhum. de uma certa, assim, como que fala, um equilíbrio em termos de sociedade, enfim, as coisas vivem, Uhum. não existe, até onde eu saiba, uma perseguição ostensiva, enfim, Sim, era onde você estava. era onde eu estava, e até onde durante o tempo que eu estive lá, né, estava sob controle. Mas uma semana após, Uhum. né, houve um atentado muito Sim. forte em Beirute, num bairro xiita, Uhum. por militantes do Estado Islâmico. Então, para eles isso aí é uma coisa muito grave, porque o Hezbollah, que é o grupo xiita, ele controla boa parte do país, e ele tem controle, ele tem satélite próprio, ele é um governo paralelo. Certo. E ser atingido em casa, né, foi muito violento. Morreram 30 pessoas. Uhum. E também na semana passada um outro militante foi pego, se explodiu, ele estava com aquelas cintas, né, bomba, com explosivo, e foi identificado, mas ele acabou matando a si próprio e matando mais 2 pessoas, soldados feridos. Ou seja, o Líbano, você tem razão, até agora, recentemente, era um país que estava, né, estável, não tinha experimentado durante muito tempo um atentado. Uhum. A Turquia, a gente viu, alguns meses, sofreu um atentado terrível, né? Mais de 100 pessoas foram mortas. E a Jordânia, né? A Jordânia ainda está imune, né? Está imune. Uhum. Mas o Líbano, em termos de liberdade, de acesso, foi o local, então, que esse grupo de pessoas escolheu para trazer pessoas, né, irmãos nossos, pastores, líderes que estão dentro da Síria, estão no Iraque, e para conversar. Então, de novo, eu fui convidado para participar dessa reunião, para ouvi-los, né, e para saber de que maneira nós que estamos aqui desse lado podemos ser bênção, podemos estar junto com eles, e até mesmo para iniciar um movimento de oração, para que as informações que a gente tenha informações que são de fato, né, das nossas fontes, que não seja só um jornalista que tem, né, todos os canais, não existe ninguém neutro nessa história, os veículos de comunicação são todos orientados. E então estar lá e ouvindo esses testemunhos foi muito importante para, né, um termômetro da igreja, como ela está. E o que você percebeu nesses 10 dias que você teve lá, José? Das conversas, enfim, o que é a comunidade cristã que vive hoje? E não só a cristã, mas porque você também tem lidado aqui no Brasil com os refugiados, e me parece que o Líbano é um dos países que tem recebido bastante refugiados, né? Como que ainda tá? Porque depois daquelas imagens, daquele menino na praia, aquilo lá gerou toda uma discussão, uma conversa, as fotos daquelas balsas lotadas de gente e tal, isso daí tá acabando. A repercussão, mas isso continua. Continua. Quer dizer, você tem essas ondas de pessoas buscando um lugar seguro para viver, fugindo de algum lugar para ir para outro lugar, e seja gente do mundo islâmico, do mundo cristão, mas o que você percebeu nesses 10 dias, em termos do que está acontecendo, tanto em relação à comunidade cristã e em relação a refugiados que estão tentando sobreviver, fugindo do seu próprio país? Bom, dois momentos distintos. Vamos falar da situação geral no país e nos países, né? O Líbano é um dos países que recebeu mais refugiados, eles estão lá. Mais de 1 milhão de sírios estão no Líbano. O Líbano tem uma população de libaneses são 3,5 milhões. Certo. Fora esses 3,5 milhões de libaneses, tem 500 mil palestinos.
que foi ainda aquele grupo inicial que saiu, né, da Palestina com a fundação do Estado de Israel. E aqui vem uma situação interessante, que ele distingue o Líbano dos outros países, tanto da Jordânia quanto da Turquia. Por conta dessa comunidade palestina enorme, né, 500 mil, na época, em 1948, a ONU então foi fundada, e aí disse então para o governo libanês: bom, aceitem essa turma que nós vamos ajudar, nós vamos dar um certo tipo de apoio, suporte. E aí naquela altura o governo libanês aceitou. E o resultado é que eles ainda... Acreditou. O resultado é que hoje você ainda encontra, eles são totalmente isolados, vivem em guetos, vivem em campos de refugiados, urbanos, mas são campos de refugiados, grandes cortiços, e sem o apoio necessário. Então é um problema enorme dentro do Líbano, essa comunidade de 500 mil palestinos. Então isso aí daria 4 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de libaneses e mais 500 mil palestinos. Fora isso, tem mais de 1 milhão de sírios que chegaram agora, nos últimos 3, 4 anos. Certo. Então isso carrega todo o sistema, né, do governo libanês, escola, hospitais, comércio. Toda a rede... A vida, né, do país. A vida do país fica muito complicada. Uma região que eu visitei que fica vizinha à Síria, né, um conhecido chama Vale de Beká. Até é conhecido biblicamente, existem citações bíblicas e tal. Nesse vale, que é uma faixa estreita de uns 10, 12 quilômetros, estão morando agora em barracas 500 mil sírios, só nessa região. E quando eu falo barracas, porque a ONU não entrou, o governo libanês não autorizou, então eles estão em assentamentos. Porque não são aquelas barraquinhas bonitinhas que a gente vê, e aí dá para perceber como é orientado esse negócio, né? Na verdade é um caos, né? Existe um caos, não existe água encanada para todo mundo, saneamento, não existe eletricidade, atendimento e até mesmo comida. E são 500 mil pessoas. 1 milhão, 500 mil nessa região. Nessa faixa. Nessa faixa, 500 mil. 500 mil é mais do que, eu acho que 50% das cidades brasileiras. Quer dizer, sim. Acho que 50%. Eu tô chutando por conta, assim... Sim, é um número altíssimo. Mas eu sei que, assim, se você pegar o índice do IBGE, quantos municípios tem no Brasil? Eu acho, tem que ver lá, mas eu acho que 50% tem menos. Talvez até mais, entendeu? Assim, então a gente tem uma cidade enorme de 500 mil pessoas vivendo numa situação de absoluta anarquia, sem garantia, sem segurança, sem saúde. Sem saúde. Eu visitei vários desses campos, né? Que são assentamentos, vamos falar assim, vários desses assentamentos. Um em particular me chamou a atenção, eu passei uma manhã lá, na distribuição de alimento, porque essa turma, eles não podem trabalhar. O governo libanês não permite que o imigrante, o refugiado, trabalhe. Então, o que ele vive de bico e os mais variados tipos de serviço, que aí você pode imaginar a rede criminosa que se aproveita disso, né? Então, tráfico, prostituição e por aí vai. Mas um desses assentamentos chamava-se Campo das Viúvas. E o motivo disso é que os moradores daquele assentamento, a maior parte deles tiveram então seus maridos mortos pelo Estado Islâmico dentro da Síria. Então são muçulmanos, gente assim muito simples, muito humilde, que morava no interior do país, tinha sua propriedade rural, e que de repente o Estado Islâmico chegou, tomou posse das suas terras, chegou com uma única proposta: ou você pega em armas e nos ajuda, ou você morre. E aí eles muitos morreram, e milhões fugiram. Então, na Síria, então, existem, além dos refugiados que moram fora, mas dentro da Síria tem mais 7 milhões e meio de deslocados. Certo. Então, quer dizer... Tem gente que está dentro do seu próprio país, mas fora do seu ambiente. Então, esses são muçulmanos que perderam as suas terras, as suas casas, seus comércios, gente, né, alguns deles que tinham sua indústria muito
gente muito bem de vida que perdeu tudo. E aí então vinha a minha primeira percepção. E aí eu tenho uma frase que eu tenho falado, o seguinte: o Estado Islâmico é o melhor evangelista que a gente poderia ter no Oriente Médio, porque ele está gerando uma onda de aversão ao islamismo. Por conta dos seus atos bárbaros, né, contra o seu próprio povo, contra os muçulmanos, eles estão gerando uma aversão, porque eles estão indo com uma mensagem, eles querem resgatar o verdadeiro islamismo, é isso que eles dizem. Nós estamos obedecendo o que Maomé ensinou. E de fato é isso mesmo. Se você lê o Alcorão, eles não estão fora do script. Certo. É que durante a história houve uma... Né, ele foi... Guardar as proporções é a mesma coisa se eu começar a ler Josué e querer agir conforme as recomendações de Josué hoje, né? Exato. Aquela coisa assim, passa a espada em tudo e resolve. Exato. E com essa mensagem, então, aquele muçulmano que era quase nominal, né, ele ouve isso e vê a atitude desses terroristas, desses soldados, então ele toma uma decisão no coração muito forte. Eu não quero mais ser, eu não sou isso. Se isso é ser muçulmano, eu não sou, eu não quero ser. Então eu conversei com muitas pessoas que trazem essa amargura, até mesmo raiva, porque eles perderam tudo e perderam por conta do Estado Islâmico. E aí a boa notícia é que por causa disso, por conta dessa aversão, eles estão se aproximando de Jesus. Estão com sede de Jesus. E aqui então novamente uma surpresa. O Alcorão ele foi feito de sonhos, né, visões que Maomé tinha, porções do Antigo Testamento que ele teve acesso e porções do Novo Testamento que ele teve acesso. Então ele juntou, e a figura de Jesus está presente dentro do Alcorão e é reconhecido como um grande profeta. Sim. Inclusive, uma das histórias que é narrada no Alcorão é que no último momento, quando Jesus ia ser crucificado, Alá não permitiu que o seu profeta fosse humilhado daquela forma e foi colocado em lugar Judas. Então, segundo a tradição do Alcorão, Judas é que foi crucificado, Jesus não. Então agora, quando eles sofrem desse tipo de opressão, e aqui eu estou falando de milhões de pessoas, eles estão buscando quem é mais próximo, Jesus. Com quem se identificar. Com quem se identificar. E eles então estão vindo atrás de informação. E onde tem as histórias de Jesus? Nos evangelhos. Quem tem essas histórias? Os cristãos. Então eles têm se aproximado. E uma coisa que vários pastores e líderes, tanto que viveram lá, que vivem, e outros missionários que estão trabalhando lá há 30 anos estão falando é o seguinte: nós nunca vivemos, nunca experimentamos, a gente nunca imaginou que fosse viver esse dia, o dia em que eles, né, muçulmanos, estão atrás da gente para ouvir sobre Jesus. Isso aí é um despertamento, Zé? É um enorme despertamento. Despertamento nesse sentido, usando até o sentido lato da palavra, o sentido estrito, não é dizendo. Sim. O pessoal está... Você acha que assim, é um acordar e abrir os olhos para o que está além daquilo que eu vivi a minha vida toda? Sim, é um despertamento. Eu não gosto de usar a palavra avivamento, de tanto desgaste que a gente tem aqui desse lado, né, falando, mas a verdade é que é um despertamento, é um movimento em massa, é um movimento de povo em direção a Cristo. E aí a coisa também que choca é porque nenhum missionário, nenhuma igreja, nenhuma denominação ou ONG cristã promoveu esse tipo de coisa. Na verdade, eles estão de carona nisso. Estão indo atrás do que o Espírito Santo está fazendo. Então, primeiro, eu creio que isso é uma resposta de oração às orações. Durante anos, décadas, né, a gente orando para que caiam essas escamas, né, do islamismo. E então a gente está vendo isso, né? O outro é que as igrejas não irão aceitar essas pessoas. Então aqui é uma história triste. É uma história triste que no Oriente Médio a igreja, por conta de ser tão perseguida, né, durante milhares de anos, o que aconteceu? Eles se acomodaram, se encolheram e assim, estabeleceram uma política de boa vizinhança. Ou seja,
eles nos permitem viver. Então a igreja diz, o governo muçulmano permite que a gente viva, então vamos viver em paz. Então não vamos evangelizar, não vamos fazer nada. Então eles mantêm aquela religiosidade, aquele ritual. Então as igrejas estão lá, os prédios estão lá, prédios muito bonitos, conventos e tal. Só que eles não têm vida, né? A única vida que eles têm, estou falando generalizadamente, é claro que é a exceção, mas a grande maioria dos cristãos vivem uma vida nominal. E agora, então, com essa onda de pessoas, eles estão sendo perguntados quem é Jesus. Então eles estão ensinando. E talvez ele assim, não sei direito não, amigo. Algumas, né? É interessante, eles, de alguma maneira você está dizendo assim, algumas igrejas vão ter que se posicionar e vão ter que assumir. Sim. Aliás, se posicionar para um lado ou para o outro, mas vai ter que assumir assim, nós somos de fato a igreja, a gente está aqui disposto a falar para você e te ensinar o que é andar com Jesus. Isso. Mesmo que isso quebre essa harmonia que a gente tem. E fazendo isso... como a gente vive. Sim, fazendo isso, eles vão se tornar alvo de perseguição. Então, quebra essa... como você falou, eles vão ter que se definir. Eles vão, é uma atitude muito séria. A gente deve orar para que eles de fato tenham coragem de fazer isso, se posicionar e participar daquilo que Deus está fazendo. Né? Quando você fala esse movimento que Deus faz na história e no meio dos homens, né, da humanidade, estou lembrando daquele livro aquele missiólogo sul-africano, Bosch, o Donald Bosch. Donald Bosch. Que ele usa aquela expressão da Missio Dei, que eu acho fantástico. Sim. Ele diz assim que não é a igreja que tem uma missão. Né? Não é que a igreja... Não, é mais ou menos assim. Não é que a igreja está em missão no mundo. Quem está em missão no mundo é Deus. É Deus, exato. E ele convida a igreja, convida os cristãos, chama os cristãos para estarem nessa missão. E eu acho que é isso que você está falando. Quer dizer, os caras... O que Deus está mexendo e como que ele está movimentando lá. É impressionante. Né? E é impressionante que não é um movimento em direção à igreja. É um movimento em direção a Cristo. Então é o que a gente pode entender de mais puro, essa atração, esse interesse por Jesus, por ouvir a história. Mas aí vem então a continuidade da história. Como que isso se dá num campo de refugiado? Seja nas cidades, naqueles guetos, e aqui também vai uma informação, os cristãos não podem morar nos mesmos assentamentos que os muçulmanos. Eles têm, por conta da própria briga interna, a tensão, eles têm que ficar em prédios, em lugares separados. Mas como que é, por exemplo, a igreja internacional, agora já falando do movimento internacional que está ali, está observando isso e está vendo de que maneira apoia. Então, muitas igrejas e ONGs estão construindo escolas. Escolas entre aspas, são barracas daquelas grandes que são construídas, em um dia você constrói. Para dar o mínimo de condições para ali ter uma atividade escolar. Isso, divisão interna, você tem aquelas divisões onde você tem 8, 10 salas, as crianças se reúnem em grupo de 8, 10 em cada sala, e aí você tem monitores, gente, tanto local quanto de equipes internacionais indo para ensinar essas crianças. Porque em cada família dessas você tem no mínimo 5, no máximo 15 crianças. Então você imagina o que é andar num campo desses e a vida, né? As crianças trazem vida, a alegria delas, tal. Por outro lado, elas têm uma energia para gastar. Então essas escolas elas são uma bênção para as famílias, porque mantém as crianças ocupadas durante uma parte do dia e estão ensinando árabe, inglês, ciências e matemática. Além disso, elas estão... E não deixa de ser um ambiente de proteção também, né, Zé? Porque assim, quando a gente pensa nesses assentamentos, eu imagino, as crianças elas são vulneráveis, né? Quer dizer, o grande risco que elas correm, porque a gente está falando de um ajuntamento desordenado de 500 mil pessoas. Né? Quer dizer, essa questão de criança que desaparece, criança que sofre abuso. E, de qualquer maneira, assim, você tem nesse ambiente ali... proteção. Uma segurança para uma população que é das mais vulneráveis nesse sentido. Sim, é verdade. Torna-se um ambiente protegido, né? Seguro. E junto com essas histórias, junto com essas matérias,
essas escolas estão ensinando a Bíblia também. Histórias bíblicas, histórias Certo. de Jesus, particularmente as histórias de Jesus, né, princípios cristãos. Falando do Evangelho. Falando do Evangelho. Quando essas crianças voltam para suas barracas, para suas tendas, elas vão contando essas histórias. Contam as histórias. E eles gostam muito, né? A cultura árabe é uma cultura narrativa. Isso. E às vezes eles até representam. Você vê crianças, eu vi crianças brincando, né? Representando a crucificação de Jesus. É interessante isso. E aí eles chegam e falam em casa. Agora, quando eles chegam na sua casa, entre aspas, na sua tenda, no seu barraco, que circunstância eles encontram? Eles encontram uma mãe preocupadíssima com um filho menor que está com febre, está com diarreia, tem uma doença. E não tem médico, não tem remédio, não tem nada. Sim. E aí na escola, ele aprendeu a orar em nome de Jesus. E aí ele lembra, falou, mamãe, vamos orar. E Jesus tem ouvido essas orações, tem respondido. Então, muitos relatos de cura através dos pequenos. E aqui eu queria fazer um contraponto com aquela matéria do Fantástico, há 2, 3 semanas atrás, quando o Estado Islâmico está doutrinando, né, muitas crianças. E para que eles se tornem terroristas e tal. Naquela noite eu vi, puxa, a gente precisa falar o que Deus está fazendo. Porque se o Estado Islâmico está fazendo isso com algumas crianças, dezenas, centenas, que seja, por outro lado, existem milhares de crianças que Deus está usando como missionários para evangelizar suas próprias casas. Né? Falar da vida. Falar da vida, falar da vida. Do amor. É isso aí. Legal, Zé. A gente está com o nosso... passou, cara. Passou o tempo, já foi. A gente vai ter você de novo, porque eu até queria que a gente conversasse um pouquinho assim, como é que tá agora, tal, mas se você começar a puxar, a gente vai embora. Não queria conversar com pressa, mas eu acho que foi muito legal. Foi jóia. Acho que, para mim, particularmente, ajudou muito a entender e esclarecer. E, sobretudo, eu acho que essa questão, assim, a gente tem o coração reaquecido, quando a gente ouve uns relatos assim, porque uma que você foi lá e você viu, não tá, não, eu ouvi dizer ou não, você está relatando algo que você experimentou, que você viu e que eu acho que é surpreendente desse jeito, a maneira como que Deus vai agindo, fazendo e como que o Evangelho continua sendo a boa notícia, cara, que a gente precisa espalhar. Então é muito bom. Cristo é a esperança, né? Sendo a esperança viva, sendo de fato aquele que é o Senhor da história. Então muitos estão reconhecendo isso. Não, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o meu Salvador e eu posso ter esperança. Então é muito bom. Legal. Isso. Obrigado. Obrigado, Zé. Valeu. Eu acho que a gente não vai se ver mais em 2015, então um bom Natal para você. Apesar de estar um pouquinho longe, algumas semanas. Não, mas mais uma vez, obrigado. Foi muito legal você poder ter vindo aqui relatar. Muito bom. Eu que agradeço o convite. E a gente termina o ano com o título do Palmeiras, meu amigo. Isso aí, celebrando. Pessoal, até a próxima quinta-feira aqui no Papo na Rede, que a gente está fazendo toda quinta-feira uma transmissão ao vivo, dirigido aí, capitaneado pelo Daniel Choi, que controla todos os botões certinhos lá. Na próxima quinta-feira, quem sabe o Carlos esteja aqui. Quem sabe não, vai estar, se Deus permitir, e a gente faz mais um programa, tá bom? Uma boa semana para você e a gente se vê em breve. Até mais.